Olá gente, meu nome é Ricardo, continuando a nossa disciplina então de Fundamentos de Física 2, nós já vimos nos vídeos anteriores, a gente está vendo a termodinâmica, né? Nos vídeos anteriores nós vimos a primeira lei da termodinâmica, fizemos alguns exemplos, né? E hoje a gente vai dar continuidade e o nosso assunto começa com máquinas térmicas, tá? Motor térmico. Basicamente o motor térmico, gente, o que é? Uma fonte quente, ele está recebendo calor de algum lugar, né? E o nosso motor vai transformar, como a gente já viu na primeira lei da termodinâmica, parte vai virar trabalho e parte é desperdiçado, vai para uma fonte fria. A gente não tem como transformar toda a fonte, todo o calor recebido em trabalho, não tem jeito, não há como. Então parte vai para uma fonte fria. Imagina a nossa máquina aqui, tá? Essa aqui é a minha máquina térmica aqui. Há um determinado fluido aqui nesse sistema, né? Então fluido pode ser uma água, gás, alguma coisa, tá? Um fluido. Ele está recebendo calor, a fonte quente aqui é o meu fogo aqui que está aquecendo aqui esse nosso sistema. Conforme ele aquece, esse fluido vai expandir e vai movimentar esse êmbolo aqui que está movimentando essa haste que está acoplada na minha roda aqui, ó. Como se fosse a roda do trem, né? Que é da maré fumaça, né? Ele expande por conta do aquecimento, gira aqui um ponto aqui para escoar esse ar, esse ar de quando o êmbolo vier para cá. Fez o primeiro ciclo, aí esse gás aqui expandido ele vai voltar empurrando para cá, a temperatura volta como que era na temperatura inicial e o ciclo se repete. É assim que funciona o princípio da máquina térmica é esse, tá? O funcionamento em si. Esse mesmo funcionamento aqui a gente pode colocar naquele nosso diagrama de pressão por volume, né? Vocês já estão acostumados aí a ver. Sai de um ponto A, uma transformação isotérmica aqui, ó, vai até o ponto B, aumenta o volume, ó, aumentou o volume, volta ao ponto C, retorna ao B, fazendo a compressão e retorna ao ponto A. Então, é uma transformação em que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, a gente já viu que quando a temperatura final é igual à inicial, não tem variação da energia interna desse fluido, né, desse gás. Então, a gente pode dizer assim, que o calor total, que a gente já viu isso aqui, né, o calor total é a nossa variação de energia interna mais trabalho, como a gente não tem variação aqui da energia interna, ela é zero, então todo o meu calor aqui recebido, ele é trabalho. Então, calor final menos quantidade de calor inicial vai ser igual ao trabalho. Agora a gente vai aprender aqui também, a gente vai podemos ver a noção do rendimento. Então, o que é rendimento? Isso aqui já é. Rendimento. Rendimento é dado por essa letra grega, é o meu trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Eu estou chamando de que aqui, porque é da quente, tá? Então eu vou chamar aqui de quantidade de calor da minha fonte quente. Minha fonte fria, vou chamar isso aqui, vocês vão entender por que mais para frente quando a gente for tratar da continuidade aqui. Então, rendimento, trabalho sobre a minha quantidade de calor aqui da fonte quente. Eu vou usar esse aqui é do meu motor térmico, tá? Vamos usar um diagrama parecido agora para a gente ver um refrigerador, tá? Ou uma bomba de calor também, como é chamar. No caso do nosso refrigerador, deixa eu até mudar aqui, viu, gente? Aqui não, motor térmico, já acertei, mas aqui é o nosso refrigerador. Ou também chamado bomba de calor, né? É o refrigerador da sua casa, seu freezer, tá? Ele vai retirar calor de uma fonte fria, tá? Você colocou um alimento lá no teu congelador, ele vai tirar calor daquele alimento e vai jogar para uma fonte quente, né? Ele vai jogar aqui, ó,
calor para essa fonte quente, vai retirar calor dessa fonte fria. E como que ele retira calor de uma fonte fria e joga para uma fonte quente? Através do trabalho. Isso aqui não acontece espontaneamente. O que acontece espontaneamente é o calor sair de um corpo quente e ir para o corpo frio. Aqui ele faz o contrário, ele tira ainda calor do corpo frio e joga para uma fonte quente. Por isso que atrás do seu refrigerador tem aquelas gradinhas, né? Ele serve como um radiador, é como um radiador do carro. Então ele dissipa o calor ali, o refrigerador faz isso, através do trabalho. O que é o trabalho? É ali você plugar a tua geladeira, né, o teu freezer lá na tomada, está utilizando energia, né, energia elétrica, é utilizado por um motor aqui para fazer o refrigerador funcionar e jogar, né, para essa fonte quente. Então o trabalho faz o papel de tirar calor dessa fonte fria e jogar para essa fonte quente, né, que é o radiador ali atrás da geladeira. A gente pode dizer então também o seguinte, que o calor aí da fonte fria mais o trabalho em módulo, tá? Porque aqui o trabalho seria negativo porque está comprimindo o gás lá da geladeira, para poder fazer, né, girar e tirar calor dessa fonte fria, né, e jogar para a fonte quente. Isso aqui vai ser igual ao meu calor da minha fonte quente aqui também. Podemos trabalhar tudo em módulo, né? Então é isso, tá? O calor da minha fonte quente vai ser igual ao da fonte fria, mais o trabalho para retirar. Tudo isso, como a gente já viu lá na primeira lei, conservação de energia, porque a energia se conserva, né? A gente não fala em rendimento para refrigeradores, tá? Para refrigerador a gente não fala em rendimento, mas a gente fala em eficiência. Essa outra letra grega aqui. Então vai ser eficiência. Então rendimento para motor térmico, para refrigerador, eficiência. Eta sobre quantidade de calor da fonte fria sobre o módulo do trabalho. Esse é o cálculo da eficiência de um refrigerador. A gente já vai fazer um primeiro exemplo então sobre o motor térmico. Bom, gente, o exemplo que eu vou usar aqui, esse nosso primeiro exemplo, é o seguinte: é um motor de combustão interna. Em cada ciclo de operação, absorve 80 quilocalorias de calor da fonte quente, tá? E rejeita 60 quilocalorias de calor para a fonte fria. Qual o rendimento da máquina? Então ele não fala aqui qual é o trabalho, né? Ele fala a quantidade de calor que ele recebe, a quantidade que ele rejeita, e ele quer saber o rendimento. Rendimento, a gente viu que é trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, né? A gente viu também que o motor térmico, né, o trabalho, como não tem variação de energia interna, é a quantidade de calor recebido da fonte quente menos a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, né? Então, o nosso trabalho vai ser igual, no caso aqui, 60 absorve 80 quilocalorias, então ele recebe 80 quilocalorias, ele rejeita 60 quilocalorias. O trabalho, então, vai ser de 20 quilocalorias. Tá? O rendimento, então, vai ser 20 quilocalorias dividido por 80. Isso aqui vai ser, eu estou aqui, 1/4 ou 0,25. 0,25, então um rendimento de 25%. 25%, gente, não sei se vocês sabem, mas é muito próximo do que se consegue com motor de combustão interna a gasolina. Então os nossos motores dos carros aí, ele consegue transformar 25%
em torno de 22 a 25% do trabalho, em trabalho, de todo o calor gerado, toda a energia utilizada, né? Toda a nossa quantidade de calor recebida da fonte quente, do motor, ele só consegue transformar entre 22 a 25% em trabalho, né? Em movimento do carro. Bom, agora a gente vai dando continuidade aqui, a gente vai ver a questão agora do ciclo de Carnot, tá? O ciclo de Carnot seria uma máquina térmica com seu máximo rendimento, tá? Foi um físico, engenheiro francês, né, Sadi Carnot, que idealizou essa máquina e é a máquina de maior rendimento que a gente consegue ter. Vamos conhecê-la agora. Bom, gente, o ciclo de Carnot, né? Então, quem foi Carnot? Né? Sadi Carnot, como disse anteriormente, foi um físico e engenheiro francês, que viveu nessa época aqui, de 1796 a 1832, e a grande contribuição dele para a ciência foi descobrir a máquina com o maior rendimento possível que pode ser feita, tá? Então, veja bem, no diagrama pressão por volume, a gente tem aqui as duas isotermas, tá? Em vermelhinho aqui, ó, mesma temperatura, por isso chamam a isoterma, né? Isotérmica, mesma temperatura. Quanto mais próximo aqui ao eixo, menor a temperatura. Sempre, tá, gente? Sempre que você vê um gráfico, pressão por volume, e tem ali uma isoterma, quanto mais próximo de cá, temperatura menor, mais frio, tá? Temperatura menor. Quanto mais distante aqui, temperatura maior. Por isso eu nem coloquei, normalmente a gente põe T2, T1, T1, T2, sei lá. Então eu botei aqui, ó, T quente, fonte quente, temperatura, fonte fria, tá? Então o que é esse ciclo de Carnot? Sai de um ponto A, uma determinada temperatura, vai até um ponto B. Essa aqui, ó, há uma variação de volume, então aqui, ó, saiu de um determinado volume aqui, aumentou para um outro, para um volume número 2. Então, de A para B, a gente tem uma expansão, tá? Então, expandiu, aumentou o volume. Expansão, como é que ele lembra quando a temperatura não altera? Uma expansão isotérmica. Aí a gente tem, nesse pedacinho aqui de B para C, uma outra expansão adiabática. Não tem troca de calor com o meio externo, tá? Volta aí àquela fase da compressão. De C para D, olha aí, ó, o volume diminui. Então tem o que? Uma compressão. Uma compressão. Mesma temperatura, compressão isotérmica também. E fecha o ciclo com uma compressão adiabática, de D para A. Uma compressão adiabática. Ou seja, também nessa compressão adiabática não tem troca, tá, de calor com o meio externo. A gente sabe o seguinte, que a quantidade de calor da fonte quente, ela vai se transformar, né, pela conservação de energia, em uma quantidade de calor que vai para uma fonte fria, mais trabalho, beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, né? Tranquilo. Rendimento, o que era? Trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, né? Como o trabalho é a diferença da quantidade de calor da fonte quente para a fonte fria, eu posso colocar dessa forma aqui, beleza?
Qzão sobre Qzim, 1 menos, né? Menos quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Essa aqui é uma outra forma da gente escrever, né, o trabalho. Somente para o ciclo de Carnot, isso vale só para o ciclo de Carnot. Como a gente tem duas, ele trabalha nesse ciclo aqui que tem uma expansão e uma compressão isotérmica, somente para o ciclo de Carnot, você pode dizer que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Sempre que a gente for trabalhar com essas temperaturas aqui, gente, lembre o seguinte, elas têm que estar em Kelvin, tá? Essas temperaturas aqui em Kelvin. Então, se você tiver a temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit, tem que transformar em Kelvin. Como é que transforma lá de graus Celsius para Kelvin? A temperatura em graus Celsius mais 273, tá bom? Vamos ver aqui. Então, só para o ciclo de Carnot, então, que vale essa questão da temperatura, a gente trabalhar com a temperatura final da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, muitas vezes, pode até aparecer assim somente, tá? Pode ter um exercício que a gente trabalha só dessa forma aqui, ó. Mas apareceu qualquer coisa do tipo, é cíclico e é Carnot. Tá bom, gente? Vamos fazer um primeiro exemplo agora.